Seja bem-vindo a mais um Conselho Consultivo. O novo Comissário Europeu dos Assuntos Económicos admitiu ontem a diferença entre opiniões entre Bruxelas e o governo português em relação às previsões do déficit para 2015. À entrada para a reunião do Eurogrupo, Pierre Moscovici garantiu que a Comissão vai promover um diálogo construtivo com o governo de Passos Coelho. Antes da primeira reunião do Eurogrupo, em que participa como Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici assumiu que há uma diferença de pontos de vista entre Bruxelas e Portugal. Em cima da mesa estão as projeções do Orçamento do Estado para 2015, que apontam para um déficit de 2,7%, longe do cenário previsto pela Comissão Europeia. Moscovici afirmou que a Comissão vai discutir com o Governo a veracidade dos números e quais serão as medidas a adotar caso se confirme a derrapagem nas contas. We'll have the discussion with Portugal, as we have with all Eurozone countries, in order to deliver our opinions before the end of the month. As you know, the forecasts show that there was a difference between our own view, which was about 3.3%, and the view of the Portuguese government. We'll discuss that in a dialogue which is always constructive, but with an anchor, which are the rules which are common to us. I know that Portugal made a lot of efforts in order to get back on track. Já o presidente do Eurogrupo, que também foi questionado sobre as previsões divergentes para a economia portuguesa no próximo ano, remeteu comentários para uma fase posterior. I'll repeat my answer. I'll be informed with the Troika institutions first, and then we'll have an opinion. O Eurogrupo reúne a 21 de novembro a título extraordinário para discutir os planos orçamentais da zona euro, com base nos pareceres emitidos antes dessa data pela Comissão Europeia. E conto neste Conselho Consultivo, como é habitual, com António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira. Muito bem-vindos, muito bom dia aos três. Este comissário que ouvimos tem uma opinião diferente da do Governo. Não é, aliás, a única opinião diferente que parece haver quanto a estas previsões do Governo criticadas já por várias entidades e várias personalidades. Mário Caldeira Dias, começo por si. O que é que lhe parecem estas previsões do Governo? Erradas, certas? Pelo menos criticadas são. Sim, criticadas, e parece que há muitas zonas ainda cinzentas no próprio orçamento. Segundo a própria Troika, são 40% de receitas estão ainda relativamente nebulosas, ou porque o Tribunal Constitucional ainda não deu a sua opinião final, ou porque são coisas que aumentam descabidamente relativamente de uma forma bastante elevada relativamente ao ano passado. As próprias receitas, que ainda há uma grande expectativa, que é o combate à fraude e o crescimento económico, também não têm metas bem determinadas. E ainda por cima, a receita fiscal vai crescer 1,8 mil milhões de euros, que é por aí que o problema da consolidação se vai dar mais uma vez, mas esta indeterminação não nos leva a estar, de facto, muito descansados por causa disso. E o problema também sério, que se põe agora do ponto de vista da imagem do Governo, também é um bocado difícil, sobretudo em relação aos mercados. Por muito que a gente não concorde, a opinião deles pode ser decisiva na perspectiva das taxas de juros, que é, apesar de tudo, uma das melhores coisas que nós conseguimos foi ter taxas de juros baixas, embora naturalmente com a ajuda do próprio BCE. Mas o que é facto é que eles vieram. Eu aqui há tempos tinha dado uma opinião, quando veio a Troika na altura, o que não era muito politicamente correto, dizer que até havia um aspecto positivo na Troika vir, porque nos ia obrigar aquilo que nós já tínhamos demonstrado que não éramos capazes de fazer sozinhos. E agora vem outra vez dizer uma coisa que me parece uma coisa má de ouvir, não é? Que é dizer que Portugal, assim que a Troika saiu, acabou por abrandar ou abandonar o esforço de consolidação orçamental e abandonar as políticas que levariam a isso. E agora, quando começam a dizer que o déficit vai ser 3,3, que vão ser necessárias medidas adicionais, quando começam a dizer essas coisas todas, o problema é que muitos países do Norte vão aparecer pessoas mais radicais nesses mesmos países a dizer coisas do tipo que, de facto, nós só somos, como é que se chama, somos habitualmente, somos incorrigivelmente irresponsáveis e sem estarmos vigiados, rapidamente nos esquecemos destas coisas todas e damos privilégio apenas à componente eleitoral. Isso é mal de ouvir. E se a Troika, por acaso, vier a ter razão, as pessoas que estão lá... Mas concorda com isso ou não? Parcialmente é verdade, quer dizer, porque nós hoje não temos garantias nenhumas que o déficit vai ser 2,7%. Até 3%, era como o outro.
porque o esforço de consolidação orçamental começa a ter déficits excessivos a partir dos 3%. Não é? Mas, se de facto, há uma expectativa que o déficit pode ser superior a 3,3%, 3,4%, vê também o Fundo Monetário dizer isso, isto é muito mau, porque o preço que vamos ter que pagar por este eleitoralismo pode ser muito pesado no futuro, não é? E o segundo resgate pode não vir dos desmandos da oposição, mas pode vir do próprio comportamento do Governo, que, pela ideia que eu tenho, está a encarar este orçamento com alguma ligeireza. Mas acha que há possibilidade de um segundo resgate? Espero que não, acho que não há, nem vai haver, e espero que não, porque no fundo grande parte destas condições, sobretudo as ligadas às taxas de juros, dependem do Banco Central Europeu, não é? Embora os países também tenham que fazer a sua parte, como é evidente. E o de Mário Draghi, ainda hoje, segundo a imprensa, manifestava, porque a Europa, apesar de tudo, tem inflações, Portugal está numa inflação de 0%. Há países com inflação negativa, como a Itália, a Lituânia, a Eslovénia, a Eslováquia, a própria Espanha. Portanto, isto não pode continuar, porque há de facto um risco de deflação enorme. E quando o Mário Draghi vem com atraso de alguns anos em relação aos Estados Unidos, e em relação ao próprio Japão, que fez isso agora, lançar na economia qualquer coisa como um milhão de euros, portanto um número de 12 zeros, porque finalmente se convenceram que de facto isto não vai lá sem um estímulo de qualquer maneira, isso vem assegurar, quer se queira, quer não, que a intervenção do Banco Central vai trazer um aumento de liquidez de tal maneira que cria condições favoráveis para que a nossa dívida vá sendo paga, ou pelo menos vá sendo gerida, não é? Portanto, não me parece que isso seja possível, e os avisos em relação a essa matéria são neste momento eleitoralistas, não é? Rogério, Pierre Moscovici diz que tem uma abordagem menos otimista acerca destas medidas do Governo. Deve ser essa abordagem menos otimista que deveríamos adotar ou não? Repara, eu não conheço em pormenor os motivos que levaram o Governo e a Administração Pública a dar estes números em concreto. Mas de facto, olhando um pouco para os números, é um orçamento que eu assim à partida estranho e no qual não me revejo absolutamente. Basta pensar que, por exemplo, ao nível das receitas fiscais, e olhando para o orçamento retificativo, que são os últimos números que nós temos, nós assistimos a um aumento das receitas fiscais de cerca de 2 mil milhões e o aumento da despesa total é de 1.200 milhões, o que significa que o controle do déficit continua a ser conseguido via receita e não via despesa. Por outro lado, em termos de irrealismo, portanto, também não sei como é que estes números foram efetivamente calculados, mas é um bocado estranho como é que o IRS vai dar mais 850 milhões, como é que o IRC, que vai diminuir, cuja taxa vai diminuir, irá dar mais 250 milhões. O IVA também vai aumentar algo substancialmente. Portanto, pode haver, de facto, aqui algum irrealismo no âmbito da previsão das receitas. Por outro lado, não me parece muito, pelo menos conveniente, que o FMI e a Comissão Europeia apresentem números que são substancialmente diferentes daqueles que o Governo apresenta. Portanto, a distância é demasiadamente elevada para não haver aqui alguma coisa que nós não dominamos totalmente. Por outro lado, ainda ao nível das receitas, o que se assiste concretamente que é uma coisa que não se tem falado, que são uma série de contribuições laterais, que se chamam mesmo contribuições, mas que são verdadeiros impostos sobre o setor bancário, sobre o setor energético, sobre a venda de medicamentos, sobre a contribuição para o audiovisual, que geram à volta de quase 1.000 milhões de receitas. Portanto, mais uma vez, continuamos a resolver problemas pela receita e para a despesa não estou a ver as medidas efetivamente pelo lado devido. Portanto, é um pouco este aspecto que me preocupa numa análise muito perfunctória e muito superficial do orçamento. Gostava de ter explicações sobre estes números. Mário Caldeira Dias, são números demasiado dispares e... Não, António Gaspar. Peço desculpa. São números demasiado dispares e são... demasiadas estas controvérsias por parte da FMI, por parte da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, face àquilo que diz Portugal? Eu acho que sim. Eu acho que aquilo que irá ser, em termos da situação portuguesa, vai ficar entre aquilo que diz o Governo e entre aquilo que diz o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Não me parece que seja realista o Orçamento de Estado, parece que todos concordamos com isso. Também não me parece que seja realista as posições pessimistas da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Portanto, há aqui uma visão otimista e uma conservadora. Portanto, é aquela que irá
ser, no final do ano, penso eu que vai ser uma solução intermédia. Eu gostava de chamar aqui a atenção para o seguinte, quer dizer, essas instituições internacionais que nos têm acompanhado, agora mais, digamos, mais pausadamente, não é, de 6 meses, mas nos acompanharam aqui todos os meses, ou quase todos os meses, a monitorizar a situação portuguesa durante um certo e meio tempo, deviam ter algum cuidado e deviam perceber a realidade portuguesa. Quer dizer, o Fundo Monetário Internacional continua a insistir na receita, que é uma receita tipo, quer dizer, que é uma receita standard para todos os casos, independentemente de ter uma moeda única, o caso de Portugal, ou de terem uma moeda, enfim, uma moeda própria. Portanto, e vem, a meu ver, de uma forma até, digamos, assintosa, a meu ver, que é ficar muito desesperado, ficar, digamos, que Portugal cometeu um crime de lesa pátria por ter aumentado o salário mínimo. Primeiro, nós temos que ver qual é o valor, temos que relativizar todas as situações. Qual é o valor do salário mínimo em Portugal? São 1.000 euros e passou para 1.200? Ou são 485 que passaram para 500 euros ou para 505 euros? Depois temos que ver quantas pessoas em Portugal recebem o salário mínimo. Portanto, e não podem vir dizer que isto é uma afronta digamos, à competitividade da economia portuguesa, que isto vai, digamos, ser um ponto negativo, sobretudo para aquelas pessoas que estão no desemprego de menores qualificações. Quer dizer, porque 20 euros que aumentou o salário mínimo, em quantas pessoas? 150 mil? 120 mil? 140 mil? Enfim, não serão muito mais que estas, não é? Portanto, 450 mil. Sim, 450 mil, quer dizer, não sei se são isso não. Eu acho que são menos até do que isso. Acho que são para aí 150 ou 200 mil. Não concorda com esta avaliação da Troika? Não, quer dizer, eu acho que é uma avaliação exagerada. E mais, quer dizer, metem o dedo, no caso do Fundo Monetário Internacional, sobre as pessoas que têm o salário mínimo, não é? Portanto, sobre o aumento do salário mínimo, que não tem razão de ser. Portanto, ou seja, Portugal está espartilhado já há muito tempo, num clima de austeridade severa, severíssima, não é? Portanto, brutal, e que, digamos, o caminho para o crescimento não se faz com mais austeridade. Toda a gente sabe que não se faz com mais austeridade. Portanto, há que abrir caminhos, há que abrir portas para que Portugal se desenvolva, para que Portugal cresça. Naturalmente que, enfim, o consumo privado sempre foi um motor da economia portuguesa e, quanto a mim, irá ser sempre um motor da economia portuguesa. Nós não somos agora, nem seremos nunca uma economia exportadora. Nunca iremos ser, não somos, nem nunca iremos ser uma economia exportadora. Portanto, a nossa economia, em termos de riqueza gerada, basear-se-á sempre mais no consumo privado. Portanto, quer dizer, e tudo o que seja retirar rendimento às famílias para alimentar esse mesmo consumo privado é, de facto, condenar a economia portuguesa, portanto, digamos, a uma estagnação ou a um crescimento moderado e não aquele que deveria ser o crescimento para conseguirmos, pelo menos, porque está inscrito no orçamento deste ano, não sei se conseguimos ou não, conseguimos pela primeira vez desde há uma boa meia dúzia de anos esta parte, crescemos mais que a média da União Europeia. Portanto, ou seja, começámos a divergir positivamente relativamente à média da União Europeia. Mas não acha que este orçamento é demasiadamente eleitoralista, como tem sido apelidado? Absolutamente. Eu já focámos aqui em sessões anteriores. Parece-me claramente... E não podia deixar de ser assim. Quer dizer, não é independentemente deste governo que lá está ou outro, qualquer que fosse, em ano de eleições há sempre um bom aproveitamento político para capitalizar, se bem que o Passos Coelho venha dizer que não é nada eleitoralista, porque já está a dizer que em 2016 vão manter o corte dos funcionários públicos. Portanto, isso também é um pouco para deitar areia para os olhos portugueses. Portanto, eu creio, para mim tenho essa certeza, que este orçamento, como não podia deixar de ser, é um orçamento eleitoralista. Qualquer partido faria, que estivesse na governação. Portanto, o instinto de se manter no poder é este mesmo. Portanto, não é de agora, mas nos últimos 40 anos da democracia portuguesa assistimos a este tipo de situação, ou seja, no último ano da governação, o partido ou a coligação que está no governo tenta perpetuar-se através de promessas para os portugueses, que a maior parte delas, se calhar, não serão cumpridas, mas eu penso que é natural, portanto, é natural agora cabe aos portugueses ver e fazer uma avaliação de facto que aquilo que lá está não é para levar muito a sério. Mário Caldeira Dias, em relação ao desemprego, ontem António Pires de Lima falou positivamente acerca dos dados do desemprego, entre outras coisas. Saíram os mais recentes dados do INE. O que é que lhe parece esta análise? Pois esta análise é uma análise muito interessante e julgo que muita gente se interroga se os dados são ou não válidos ou não.
O que aconteceu neste trimestre, que é o trimestre do verão, é preciso não esquecer isso. Não é? O que aconteceu foi que o desemprego, de facto, diminuiu 131 mil pessoas. O desemprego diminuiu, não é? E o emprego aumentou 95,7. Portanto, há aqui uma diferença de 35 mil pessoas, não é? Essas 35 mil pessoas, como houve diminuições quer na população ativa e quer na população inativa, é muito provável que uma parte substancial delas tenha emigrado, não é? São 35 mil pessoas no período homólogo. Mas, curiosamente, no período, em relação ao trimestre anterior, aumentaram o nível de emprego. O nível de emprego subiu 40 mil, o nível de desemprego desceu 50 mil e o nível de emprego subiu 40 mil. Não é? Não, desculpa, é o contrário. Subiu 50 mil, mas o nível de desemprego só desceu 40 mil. Quer dizer que tiveram que vir 10 mil pessoas da população inativa para preencher esta lacuna. Foi logo o ministro Mota Soares dizer que os manuais da economia estavam todos errados, porque no fundo, mesmo com crescimento baixo, tinha havido um crescimento do nível de emprego. Não é? Quando a gente pode dizer que, de facto, a criação de postos de trabalho, em termos homólogos, justifica cerca de 70%, à volta disso, da criação, do desaparecimento do desemprego. Portanto, a criação líquida justifica 2/3, ou um bocadinho mais que 2/3 da diminuição do desemprego. Mas em termos do trimestre anterior até foi melhor do que isto. Qual é a explicação? De facto, os manuais de economia não dizem isso, ou não leio bem os manuais, não é? O que os manuais dizem é que pode haver diminuição do desemprego ou crescimento do emprego, mesmo com taxas de crescimento baixas, desde que seja feito à custa da produtividade. E é verdade. Portanto, o setor em que a quase totalidade desta boa situação se justificou foi o setor do turismo e um bocadinho no consumo e depois um bocadinho muito pequenino na indústria e na agricultura. Mas, essencialmente, é o turismo. Ora, todos sabemos que os postos de trabalho do turismo e os serviços em geral são setores pouco produtivos e, portanto, a justificação é essa, não é? São empregos sazonais também, São empregos sazonais, portanto, têm esse tipo de características. É claro que é melhor que o desemprego deixe do que suba, não é? Mas há aqui várias componentes, sobretudo uma componente, ainda alguma imigração, 35 mil pessoas, ou que se não serão todas, serão pelo menos uma parte substancial, e há uma criação líquida de pós-trabalho, mas em circunstâncias muito específicas, que é a influência sazonal do turismo nesta matéria. Não é? Isto não... Agora, a médio e longo prazo, as questões vão se colocar de uma forma diferente, até como eu tenho dito aqui várias vezes, o sistema estatístico inativa pessoas que estão desempregadas há muito tempo. E não podemos esquecer que os empregados de longa duração, neste momento, já são 67% dos desempregados. Como as pessoas não aguentam um esforço de procura eterno, não é? Durante muitos anos, o nosso sistema, usando os conceitos que são habituais, apesar disso, inativa uma parte dos ativos. Não é? Mas a tendência que há é para que os nossos políticos continuem a eleger a taxa de desemprego como único indicador para avaliar a situação do mercado de trabalho. O que está errado. Ela tem que ser completada com a análise dos fluxos imigratórios, com os fluxos entre a atividade e a inatividade, no mínimo estes dois têm que ser tidos em conta. Não é? Mas até aqui na taxa de desemprego, para este ano, existe uma disparidade entre as previsões, não é? O Governo disse 13,6, Bruxelas aponta para os 14,5. Mas para este ano, não é? Nem sequer aqui há dados isso é natural, próximos, basta porque nós estamos a falar de uma diferença de 1%. No fundo, os modelos dão um resultado de acordo com os pressupostos, não é? Normalmente, a realidade não bate certo com nenhuma dessas previsões, o que também já estamos habituados a que isso seja, não é? O que nós temos é que ter a capacidade, por um lado, para perceber estes mecanismos internos e depois para distinguir evoluções conjunturais ou sazonais de evoluções tendenciais. E é óbvio que, a longo prazo, a taxa de desemprego só desce de uma forma sustentável se forem criados postos de trabalho. E os postos de trabalho só se criam com investimento em crescimento económico. E isto não tem saída, a médio prazo não tem saída. Rogério, esta realidade que não bate-se muitas vezes certo com as previsões, como dizia aqui o Mário Caldeira Dias, também cria, de certa forma, alguma descredibilização deste governo, não é? Apesar deste orçamento querer ser, pelo menos, um pouco eleitoralista, não tem dado grandes créditos ao governo. Aliás, o Primeiro-Ministro tinha dito há pouco tempo que esta convicção nas previsões do governo que contrariam as considerações que têm chegado do exterior e que não se devem levar demasiado em conta. Isto não retira alguma credibilidade ao Governo para as próximas eleições de 2015? Repare, nós também sempre dissemos aqui que isto é um orçamento que surge num período eleitoral, portanto,
Infelizmente é mais ou menos natural que assim seja. Mas acaba por não cumprir muito essa função, não é? Com todas estas confusões, as pessoas acabam por não... O que me preocupa é que os números da Comissão e os números do FMI sejam tão discrepantes com aqueles que são... Porque normalmente os números andam próximos, mesmo que sejam diferentes, as previsões não tem uma grande diferença, e neste caso a diferença é suficientemente grande para nós precisarmos aqui de uma explicação de ambos os lados para percebermos melhor os números. E os portugueses precisam também de perceber, digamos, o que é que se adivinha para um futuro muito próximo, que é para o ano 2015. E, portanto, há aqui sinais que, de facto, nessa perspectiva da incerteza, não são nada bons, até para a própria atividade económica. Portanto, era bom que houvesse também algum consenso nas previsões da Comissão Europeia, do FMI e do governo português. Portanto, é um pouco isto que está aqui em causa. António, ontem também a Teodora Cardoso falou em 500 milhões, que ainda estão por aí explicar. Falta que o Governo dê estas explicações. Será que vamos ouvi-las, entretanto? Bom, eu começo logo pelo Conselho de Finanças Públicas, que não percebo porque é que ele existe, não é? Portanto, a semana passada falámos aqui que há um conjunto de institutos públicos que deviam ser extintos. Parece-me que o Conselho de Finanças Públicas devia ser extinto. Eu também não percebo. Porque é um tautologismo, quer dizer, portanto, aquilo que eu diz é o que qualquer aluno do primeiro ano de Economia sabe logo a partir do primeiro trimestre, quer dizer, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum existir o Conselho de Finanças Públicas, mas ontem estive a dar uma passagem sobre o Conselho de Finanças Públicas e vejo que no Conselho, um nome pomposo, o Conselho Superior de Finanças Públicas, está um senhor alemão e está um senhor húngaro, quer dizer, não há portugueses cá em Portugal para assumir essas situações, temos que ir convidar um alemão, temos que convidar um húngaro, portanto, não faz absolutamente nenhum sentido o Conselho de Finanças Públicas. Para mim, não tem qualquer, enfim, não tem qualquer conteúdo e não leva muito a peito, portanto, aquilo que diz o Conselho das Finanças Públicas. Porque ele diz é um tautologismo, portanto, o que diz, de facto, é que é difícil com este orçamento, não é? Sobretudo no lado da receita, há receitas que estão previstas e que eu já tenho aqui dito, que é muito difícil, digamos, o nível dessa receita aumentar, que é o venda do crime e da evasão fiscal, portanto, é muito difícil porque o combate que se tem feito nestes últimos 2-3 anos está a chegar ao fim, quer dizer, portanto, há cada vez menos portugueses que estão a furar a malha da rede, portanto, e o valor que está inscrito no orçamento dessa parte é digamos, um valor que muito dificilmente se irá cumprir, porque grande parte do crime da evasão fiscal está identificado e não haverá assim muito mais portugueses para engrossar de acordo com aquilo que o Governo pensa. E depois há um outro conjunto de receitas que o Governo, tem alguma dificuldade em explicar. O Conselho de Finanças Públicas vem dizer outra coisa, que é um tautologismo, que é o Governo deve atuar pelo lado da despesa. Depois perguntam ao Conselho de Finanças Públicas, mas como é que isso será? Bom, com o Tribunal Constitucional ou sem Tribunal Constitucional, o Governo tem que arranjar uma alternativa para cortar na despesa. Ora, toda a gente sabe isso, quem é que não sabe isso? Desde o princípio, não é de agora. Quando o anterior Ministro das Finanças um dia, digamos, teve a ideia de cortar 50 mil pessoas no funcionalismo público, que era uma forma já de cortar na despesa pública, o Tribunal Constitucional vem logo no outro dia a dizer que não pode ser, que não pode ser. Portanto, enquanto não houver, de uma forma séria, de uma forma, digamos, definitiva, um corte na despesa, o orçamento vai sempre ficar coxo, quer dizer, porque... Mas esse corte na despesa necessitaria de uma reforma. Naturalmente, a reforma do Estado. Que também não vai acontecer até as eleições. Não, que tanto temos ouvido falar, que já anda a falar há não sei quanto tempo, mas que não há coragem política para a fazer. Portanto, mas tem que haver coragem política para fazer isso e mais. Eu disse já aqui também na semana passada, ou outra, que o Tribunal Constitucional tem que ter noção não só das leis, as leis são para ser interpretadas à luz dos acontecimentos que estamos a viver neste momento. Quer dizer, aquelas leis que lá estão, digamos, há 30 anos que já faziam sentido, hoje, neste período de emergência nacional, neste período dificílimo que a economia portuguesa vive, que a nação portuguesa vive, que os portugueses vivem, tem que se ajustar naturalmente e tem que se perceber que há um contexto claramente diferenciador, contexto esse que, independentemente das leis que estão consagradas na Constituição da República Portuguesa, a interpretação da realidade versus a interpretação da lei tem que ser uma interpretação coerente com a situação em que vivemos. Senão, quer dizer, acabamos por dar remédios ao doente e acabamos por matar o doente com os remédios que queremos dar. Portanto, nós queremos o quê? Queremos que o doente, digamos, melhore e que não que ele piore. Portanto, e aí, de facto, enquanto existir o Tribunal Constitucional, tal qual como está, digamos, neste momento estipulado, como está organizado,
e que a vetar sistematicamente cortes na despesa que o Estado, vá lá, que não vetou este agora do aumento das participações para a Segurança Social dos funcionários do Estado. Mas, portanto, a vetar outras medidas, essas medidas sim, que estariam na crista da onda para uma reformulação e para uma verdadeira reforma do Estado, enquanto isso continuar assim, eu vejo muito difícil que Portugal tenha um caminho que não seja este, que estamos neste momento o caminho da pobreza e da António miséria, Gaspar, Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigada aos três por esta presença neste Conselho Consultivo, que hoje fica por aqui.